Certo, bem-vindo ao programa e uma entrevista. Elon Musk é um famoso conselheiro de Trump, CEO da Tesla, da SpaceX, presidente da X-Corp. Elon, fazionistas. Agradecemos. Obrigado por me receber. Quero começar. Todos te atacam por sua posição. O que você está fazendo no governo? Houve um ataque cibernético na X hoje que a derrubou e pode ter sido de origem estrangeira. Há uma história. Quer falar sobre isso? A gente não tem certeza do que aconteceu, mas houve um ataque grande cyber. Derrubaram o sistema da X com endereços IP da área da Ucrânia. Então, essa é a sua suspeita. Estão colocando fogo em várias estações de carregamento da Tesla perto de Boston. Tiros foram disparados em uma concessionária da Tesla, Oregon. Vários não violentos. Rios disparados no centro de Nova York, marchando contra a loja da Tesla. Suas ações estão lá embaixo. Você tem sido criticado de todos os lados. Olha pelo lado bom. Quer dizer, o que você está fazendo? Sempre olhe pelo lado bom da vida. Sim. Eu sou um otimista. Mas além disso, sim, quer dizer, como está seu dia? O que te motiva a fazer isso? Fé tá boa. É difícil, mas... Tá difícil mesmo. Estamos certos. Então, sabe, tem havido uma quantidade enorme de desperdício e fraude no governo. Quando está no governo, vê muito disso. E tem havido. Se você olhar os relatórios do inspetor-geral e o escritório de responsabilidade do governo, houve muitas auditorias que apontaram que tem uma quantidade enorme de desperdício e fraude no governo. Houve um relatório emitido pelo GAO, o Escritório de Responsabilidade do Governo, último ano. Então, durante a administração Biden, que estimou que a fraude no governo federal fosse $500 bilhão. Não é da administração Trump, é da Biden. Então, o que estamos tentando fazer é reduzir esse número para um bem menor. Figura, economizar dinheiro para o contribuinte americano. Parar de gastar dinheiro em coisas que eu acho que muito poucos contribuintes concordariam. Faz sentido, sabe, cirurgias em animais transgêneros ou porque o dinheiro dos impostos americanos está sendo gasto nisso. Então, o presidente passou por uma longa lista de coisas absurdas, porque 20 milhões de pessoas que estão definitivamente mortas estão marcadas como vivas no banco de dados da Previdência Social. Porque foram centenas de milhões de dólares em empréstimos da administração de pequenas empresas foram concedidos a pessoas com 11 anos ou menos, de acordo com a Previdência Social. Quer dizer, esses devem ser alguns 8 anos muito empreendedores e um centenário de 150 bem fortes. Sim, exatamente. Como o presidente disse, sabe, temos um número enorme de pessoas marcadas, como vivas, que têm 160 anos. Você não sabia. Então, explique como você faz tamanho da sua equipe. Certo. De onde você recrutou a maioria deles. E o que é que faz você escolher, sabe, o tesouro, a previdência social ou a usar? Como isso funciona? Deixa o público saber. Certo, a gente cita o dinheiro. A gente olha as ordens executivas do presidente. E a gente também só segue o dinheiro. Então, começamos a olhar de perto para usar porque eles estavam violando completamente as ordens executivas do presidente para suspender ajuda externa. Sabe, o que chamam de ajuda externa, mas na nossa visão é muita corrupção. Então, o que vimos é que tem uma quantidade enorme de dinheiro sendo enviada para organizações não governamentais, mas na verdade. Isso, a propósito, eu acho que é uma das maiores fontes de fraude no mundo, organizações não governamentais financiadas pelo governo. Esta é uma gigantesca brecha de fraude onde o governo pode dar dinheiro para uma ONG, e então não há controle sobre essa ONG. Então, deram bilhões em dívidas. Estimamos dezenas de bilhões para ONGs que são fraudes. Eu pergunto, por um fim nisso. Não quero interromper, mas o secretário de Estado Rubio acabou de se pronunciar. Acho que ele tuitou hoje. Ele aceitou mais de 80% das suas recomendações para encerrar a USAID, certo? Sua revisão foi perfeita. Criticam as ações do Doge, qual parte especificamente?
Porque colocamos todas as ações da equipe do Doge no site doge.gov e na conta do Doge. No X, a gente publica os comprovantes. Essa ação foi tomada. Essa ação foi tomada. Quando recebemos críticas, a gente pergunta: de quê? Qual linha você discorda? Como? Qual medida de economia de custos você discorda? As pessoas não. Sabe, então é transparente linha por linha. É transparente, bem impressionante. Certo. Então, com relação o Tesouro, por exemplo, as duas principais recomendações que nós sugerimos que foram implementadas que qualquer pagamento saindo do Tesouro, especialmente computador principal, pagamentos Tesouro PE, coisas como pagamentos gerente, é quase 5 trilhões de dólares por ano. Que os pagamentos sejam codificados com a apropriação do Congresso e que haja uma explicação para o pagamento. Coisas bem. Economizaremos 100 bilhões de dólares. Você não está realmente com a Previdência Social, você não está realmente mudando a política. Não power. Você está auditando os mecanismos fiscais para garantir que, sabe, do ponto A, chegue ao ponto B e é para lá que tem que ir. Em alguns casos, não chega lá, ou em alguns casos, pode ir para lá. Mas isso não é um exercício de política. Você não está mudando leis. Você está apenas fazendo o que qualquer empresa faria em uma auditoria de lucro e perda. Eu acho que realmente, o que estamos adicionando aqui é cuidado e competência. Tem uma quantidade enorme de fraudes, pessoas mandando números, seguro social para benefícios, previdência social, desemprego, administração, pequenas empresas, empréstimos. Médico, onde esses são números de seguro social falsos, ou eles estão usando o número de seguro social de outra pessoa. E estamos tentando pôr um fim a tudo isso. E esse é o número que é estimado em cerca de 10% das despesas federais, que é, meio trilhão de dólares. Um número enorme. Sim, você está trabalhando com os chefes das agências. Você está trabalhando com os secretários do gabinete. Viu Howard Lutnick na TV dizendo que vocês estavam fazendo uma parceria com eles. O que fazemos é em consulta com os secretários e com seus setores. Sim, pensando ser, meio que, nós vamos nos referir a nós mesmos como suporte técnico. Estamos realmente ajudando o departamento controlar as coisas. Por quê? O que realmente acontece aqui é que você tem essa espécie de vasta burocracia federal, e então você tem uma camada muito fina em cima dos oficiais nomeados politicamente. Tem de ocorrer a burocracia está no controle. Eles ignoram as pessoas nomeadas politicamente. Burocracia é bela. Tenho certeza você deve ter visto. Passei 2 vezes. Eu trabalhei para o Reagan e para o Trump no primeiro mandato. Como burocracia constante. Eu poderia dizer que é uma burocracia liberal. Simoica. E não é uma burocracia que de forma alguma necessariamente impõe ou implementa a política presidencial. Eles não. Eles se esforçam. Então, o presidente é o representante eleito do povo. E se o presidente não consegue implementar as coisas reflexo da vontade do povo, então o que temos não é uma democracia. Nós temos uma burocracia. Temos a regra da burocracia, não a regra do povo. Estamos tentando derrotar aqui. É a burocracia e ter a regra do povo. Como você mencionou, a burocracia é esmagadoramente democrata. Washington, D.C. foi 92,5% que votou na Kamala. Isso é esmagadoramente. Uma democracia, uma situação azul. Como você escolhe sua próxima agência ou departamento-alvo? Agimos amplamente em departamentos, não é um de cada vez, tornando o governo mais eficiente. Tamanho da equipe. Estamos acima de 100 neste momento. Chegar. Você vai chegar a 200. Sim, ok. E de onde você está recrutando?
Mas, Basicamente, é software pessoas. Você sabe. Segurança info sobre pessoas. Consigo acreditar estou. É meio bizarro. Mas nossos pagamentos de juros são maiores do que o orçamento do Departamento de Defesa. Isso, eu acho, foi o verdadeiro alerta para mim, foi ver que os pagamentos de juros, a dívida nacional, superavam o orçamento do Departamento de Defesa. E isso só estava crescendo com o tempo, o que significava que se não fizéssemos algo a respeito, então, não vai ter dinheiro para nada. Pagando dívida. você sabe como ler um resultado e sabe como ler um balanço patrimonial. Você já teve experiência de negócio. Tô brincando, mas você entende isso. Não quero que a América quebre. Então é um chamado a ação. Você está ouvindo um chamado à ação. Sim, você está abrindo mão das suas outras coisas. Quer dizer, como você está tocando seus outros negócios. Com dificuldade. Eu estou aqui tentando tornar o governo mais eficiente, eliminar desperdícios e fraudes. Até agora, bom progresso. Então, nossas economias ultrapassa 4 bilhões. Isso é significativo. Você acha vai chegar a $1 bilhão? A menos que nos pare, vamos chegar a $1 bilhão em economias. E essas coisas podem ser traduzidas. Conversamos com o Russell Vogt, o diretor do OMB, aqui antes, sobre a autoridade de rescisão, a autoridade de retenção. Mas eu acredito que você disse isso antes. É uma auditoria que não vai ficar acumulando poeira nas prateleiras. Isso, na verdade, vai acabar com economias reais, reduzir a linha de base dos gastos. Houve muitas boas auditorias feitas pelos inspetores gerais e pelo escritório de responsabilidade e elas simplesmente não foram implementadas. Ambas feitas. Então, você sabe. Eu acho, o GAO encontrou 17 milhões de pessoas mortas na base de dados da Previdência Social. Agora são 20 milhões sem ação. Eu acho que você pode ver isso como uma minimização de reclamações, uma otimização. Então, geralmente, se o governo manda dinheiro, seja para algo desperdício ou fraudulento, ninguém reclama se recebe dinheiro, mas eles reclamam se não recebem dinheiro. E pessoas que reclamam são aquelas recebendo o dinheiro fraudulento. Quer dizer, como eu disse, o objetivo aqui é não deixar a América ir à falência por causa de desperdício e fraude. Então, é para isso que eu estou aqui. E estamos fazendo um bom progresso. Se está. Você vai ficar mais um ano. Esse que sim. Relatório final, ano que vem. Fazemos acontecer. Ao invés de relatar, relatos são inúteis. É a grande questão a ser eliminada, que é algo em torno de 500 bilhões, talvez 6 ou 700 bilhões por ano. Esse também é um mecanismo pelo qual os democratas atraem e retêm imigrantes ilegais, essencialmente pagando-lhes para virem para cá e depois os transformando em eleitores. Por isso os democratas estão tão chateados com a situação, porque estão perdendo. Sabe, se a gente desligar esse gigantesco imã de dinheiro para imigrante ilegal, então eles vão embora. E eles vão perder eleitores. Você tem apoio do líder. Ele disse isso ontem. Ele apoia a sua operação. Isso sem apoio do presidente. A gente não avançar. Quer dizer, onde você vai ver o maior clamor é dos os democratas que são. Eles não querem que o desperdício e a fraude sejam eliminados. Porque é um imã gigantesco para atrair imigrantes ilegais e fazê-los ficar no país. E quer dizer, você vê algumas das coisas malucas, tipo onde? Dinheiro da FEMA, sabe, que é uma agência que serve para cuidar dos americanos em situação de emergência. E uma parte do dinheiro deles estava sendo enviada para pagar hotéis de luxo em Nova York para imigrantes ilegais. E isso estava acontecendo, após ordem executiva. Parar. Certificamos que o dinheiro parou de ser enviado, porque é um absurdo que o dinheiro público seja gasto em hotéis para ilegais. Mas você tem que perguntar por que foi feito. Foi porque os democratas tentando importar eleitores, basicamente. E é por isso também que não tem identificação de eleitor. Precisava. Na verdade, na Califórnia e no estado de Nova York.
Você não pode mostrar a identificação do eleitor. Viola toda a Constituição e os princípios que a sustentam.